nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Hoje celebramos o dia, solenidade, o dia de Todos os Santos, uma celebração que a Igreja reserva para louvar os santos do céu, aqueles que já caminharam por essa terra e já alcançaram a glória, a visão beatífica. Assim, nós vemos no Evangelho de hoje um caminho que Jesus Cristo nos propõe para alcançarmos essa glória dos santos, que é a visão de Deus. Por isso que Jesus, quando fala das bem-aventuranças, sobre essas características da vida de santidade nessa terra, Ele está nos chamando a praticar essas coisas. Por isso que, diante desse Evangelho, onde nós vemos 9 bem-aventuranças, nós vemos aqui atitudes que nós precisamos aprender a ter diante da nossa vida, diante da peregrinação que nós fazemos aqui nessa terra, porque foram essas atitudes que os santos no céu tiveram e por isso alcançaram a glória eterna. As bem-aventuranças são como que uma purificação ativa e passiva na nossa vida, coisas que nós precisamos ter como que atitudes concretas de fazer coisas e uma atitude concreta de aceitar outras coisas. Por isso que, se nós olharmos bem as bem-aventuranças, elas vão nos chamando a atenção sobre isso. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja que a pobreza é uma atitude onde nós precisamos fazer algo e fazer aquilo que Jesus Cristo vai nos indicar como um desapego das coisas materiais, para viver na simplicidade. Depois nós temos uma realidade que nós precisamos aceitar na nossa vida. A segunda bem-aventurança vai dizer: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Veja que as aflições, o sofrimento, as tribulações são coisas que nós não escolhemos, até porque nós mesmos fugiríamos e nunca escolheríamos essas coisas, mas são realidades que nós sofremos, realidade que nós realmente precisamos aprender a aceitar na nossa vida, para que assim possamos continuar nesse caminho de bem-aventurança. Depois nós temos uma atitude onde Jesus Cristo nos chama a ser mansos. Ser mansos é ser tranquilos diante das circunstâncias da vida. E para adquirirmos uma verdadeira mansidão na nossa vida, nós precisamos cada vez mais ter esperança na vida eterna. E naturalmente, essa confiança em Deus faz com que nós sejamos mansos, não reagirmos às realidades que nos são apresentadas, mas sermos capazes de refletir sobre tudo, para que assim possamos encontrar o melhor caminho. Depois nós temos uma outra bem-aventurança, onde Jesus vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Veja que aqui nós temos uma atitude ou uma purificação passiva, porque
ter fome e sede de justiça significa como que ter esse anseio de praticar a justiça nessa terra, de fazer com que a justiça seja realizada nessa terra. E assim nós vemos, porque esses serão saciados pelo próprio Deus. Depois nós temos ali como que uma atitude, uma purificação ativa, onde Jesus Cristo vai nos dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque a misericórdia é uma atitude que nós precisamos ter para com os nossos irmãos. É uma atitude que nós precisamos ter muitas vezes com nós mesmos, para que assim nós possamos realmente lutar contra os nossos pecados e sermos capazes de crescer, amadurecer e superar as nossas dificuldades. Porque a misericórdia de Deus é essa atitude do próprio Deus que vem sempre ao nosso encontro. E nós precisamos também, pela misericórdia e o encontro dos nossos irmãos. Depois nós temos como que aqui uma purificação passiva, onde vai dizer: bem-aventurados os puros de coração. Por que uma realidade passiva? Porque a pureza de coração é uma coisa, é um efeito de um trabalho que todos nós fazemos na nossa vida de virtude, na nossa vida espiritual. Porque é nessa busca de virtudes, nessa busca de amadurecimento espiritual, de unidade com Deus, que nós vamos adquirindo uma verdadeira pureza de coração. Essa pureza de coração que nos dá a capacidade de contemplar a Deus, que nos dá essa capacidade de perceber a presença de Deus na nossa vida. Por isso que, a partir dessa bem-aventurança, nós vemos já uma realidade de maturidade na vida cristã. Veja que cada bem-aventurança dessa é como se fosse um degrau, onde nós vamos subindo para alcançar essa maturidade. Aqui nós vemos um estágio onde nós precisamos realmente, é um estágio de maturidade espiritual, onde nós conseguimos perceber a presença de Deus na nossa vida. Depois dessa bem-aventurança, temos uma atitude, uma purificação ativa, onde nós precisamos fazer algo. E Jesus vai dizer: bem-aventurados os que promovem a paz. Veja que nós precisamos aprender a promover a paz, mas nós só conseguimos promover a paz quando nós temos pureza de coração, quando nós relacionamos com o próximo com uma atitude de pureza, sem preconceitos, sem julgar o próximo, tendo misericórdia do próximo. Aí sim conseguimos promover a paz. E esse é o grande, podemos dizer que é a grande missão que nós temos nessa terra. Sermos promotores, transbordar a paz através da nossa vida. Depois, nós vemos como que Jesus Cristo nos ensina: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja que a perseguição é uma realidade da vida de santidade, da vida de felicidade eterna, porque Jesus foi perseguido e todos aqueles que se unem a Cristo serão também perseguidos. Por isso nós precisamos, nessas duas bem-aventuranças, precisamos de realmente sermos capazes de aceitar. E veja que essa aceitação da vontade de Deus, das circunstâncias da vida, é um efeito ou um fruto daquilo que é uma verdadeira maturidade espiritual e de unidade com Deus. Por isso que as duas bem-aventuranças falam justamente disso, de ser perseguido por causa da justiça. Depois, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. E Jesus vai concluir: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. É por isso que nós aceitamos as adversidades da nossa vida, porque nós cremos que algo muito melhor virá depois dessa vida. E algo muito melhor receberemos na eternidade, quando nós realmente aprendemos a viver essa aceitação, essa purificação ativa e passiva, que é um caminho de felicidade, que é um caminho de santidade. Foi isso que os santos viveram nessa terra.
E por isso que hoje essa liturgia louva essa igreja triunfante, aqueles que nos presidiram no céu, no reino dos céus, aqueles que deixaram nessa terra um verdadeiro testemunho, um verdadeiro exemplo de santidade e de vida cristã. É esse exemplo que nós precisamos seguir para que possamos também, através da nossa vida, deixar um bom e verdadeiro exemplo para aqueles que virão depois de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.